boa noite, pessoal. Todo mundo vendo a tela aí? Vamos começar para não ficar muito tarde. Bom, pessoal, inicialmente queria agradecer a presença de todos aí. Muito bom ver que a galera tá buscando conteúdo, buscando informação. E é sempre legal para a gente estar aqui no final do dia recebendo vocês. E o nosso objetivo aqui é atualizar vocês do que aconteceu nesse primeiro semestre. A gente já teve duas oportunidades de fazer esse tipo de apresentação, uma em abril, no Sensat Day, no primeiro trimestre, né? E depois agora, no mês passado, nesse mês, no início desse mês, na ExpoSec. E o objetivo aqui também a gente vai repetir um pouco desse conteúdo para quem não participou de um desses eventos e está atualizado com o que a gente está fazendo aqui, que a gente já lançou e o que a gente pretende seguir agora para esse segundo semestre. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Senão, no final, a gente vai abrir oportunidade para as perguntas também. Bom, inicialmente queria falar, Léo está aí também, Léo vai participar da live comigo aqui. Daqui a pouco o Bernardo está entrando aí também. Tudo certo aí, Léo? Tá com áudio aí, tudo certinho? Tudo certo, boa noite a todos. Boa É, noite. prazer aqui estar falando para vocês. Vamos passar um conteúdo bem bacana aí nessa live. Bom, primeiro eu queria falar que essa live ela é uma série, ela é o princípio de uma série de lives. A gente convidou todos os parceiros que participaram do System Sat Day para participar de uma live com a gente toda quarta-feira, às 7 horas da noite, às 19 horas. Então, as três próximas lives estão confirmadas. Na próxima quarta, em Track, na quarta do dia 1º, JMac, e na quarta do dia 8, a Croix. Então, esses parceiros estarão com a gente fazendo a mesma coisa, um pequeno resumo do que foi apresentado no Stensat Day e na ExpoSec 2028. E a confirmar tem todos os outros parceiros que estiveram conosco lá em abril aí desse ano, aqui em Niterói, participando do Stensat Day. É Então, nessa, é, pode falar, Léo. nessas lives a gente vai procurar trazer o estado da arte de cada parceiro, né, os lançamentos, o que foi apresentado e também a visão deles do mercado, das aplicações, dos negócios, né, oportunidade de negócio para vocês. Bom, vamos lá. O Stensat Day desse ano foi uma edição comemorativa de 25 anos da empresa, o evento na ExpoSec também. Então, esse ano a gente está completando 25 anos aí, muito feliz por ter chegado até aqui. Bom, não sei se todos estão acompanhando, a gente está monitorando desde do mês 4 o aventureiro Alex, que está dando a volta ao mundo. Ele é cearense, saiu de Fortaleza e está dando a volta ao mundo num monomotor, num avião experimental. A gente está monitorando ele. Ele já está na Austrália, chegou lá bem, está usando um smartphone C da Globalstar, e, transmitindo isso em tempo real. Quem quiser acompanhar, você pode procurar por Frotas pelo Mundo no Instagram. Tem lá todo o diário dele, o dia a dia dele, e frotaspelomundo.sistemsat.com.br. Você acompanha a aventura dele em vários mapas. Ali embaixo dessa tela aí tem local para você deixar mensagem para ele. Você tem todos os aeroportos que ele está parando. Tem todo um cronograma dessa viagem aí. Ele chegou em 50% da viagem dele e já percorreu o equivalente a, a 100% da volta ao mundo na linha do Equador, que seria em torno de 40 mil quilômetros. Então, ele está indo metade do caminho da viagem, ainda tem metade do caminho de acompanhar. São 6 meses de viagem. Então, quem tiver curiosidade aí, frotaspelomundo.stensat.com.br e no Instagram, Frotas Pelo Mundo. Você consegue acompanhar ele lá. Bom, a gente sempre volta aqui para o nosso slidezinho mais manjado da Stensat,
que a gente já está aqui há pelo menos uns 10 anos mostrando a ele. E, e por que que é importante esse slide aqui para a gente? Porque como a gente segmenta o mercado hoje de rastreamento e o que baliza os nossos desenvolvimentos. E uma forma de todo mundo enxergar que a base da pirâmide ali, o serviço básico de segurança voltado para roubo e furto, ele é o mercado de menor valor agregado e de maior competitividade. É para deixar de atender? Não, nunca para deixar de atender. Mas lembrar que existem outros mercados que você consegue melhorar sua margem, se diferenciar no mercado e não ficar competindo só com preço, como é a reclamação de muitos de vocês. A gente ouve isso sistematicamente, que está cada dia mais apertado, equipamentos muito baratos e um serviço commodity. Então, tudo que a gente faz é baseado, é orientado por essa pirâmide de tentar levar o máximo de ferramenta, funcionalidade e oportunidade de ganhos em cima dessa tecnologia. Andrei, é só complementando essa parte, né? Que Uhum, a gente gosta de falar sobre esse assunto que ilustra muito bem o mercado, segmentos de mercado na área de veículos. Mas existem outros mercados que estão surgindo, novos equipamentos, e a gente vai poder apresentar para vocês. Mas sim, o básico seria a localização com segurança, né, para roubo e furto, gestão, que você coloca mais valor agregado para que a empresa que está contratando a solução de rastreamento possa aplicar na operação dela. E logística tem a ver com a produtividade da empresa, né? Ela aplica a solução de rastreamento para obter uma melhor produtividade, eficiência, né, e produtividade nas operações. beleza. Bom, dito isso, a gente. Vocês estão. A tela mudou aí para vocês? Mudou, né? A gente apresentou no Systemsat Day do ano passado e esse ano uma ideia de licença competitiva. Todo mundo já deve ter ouvido falar em vantagem competitiva do Michael Porter, todo mundo já conhece essa teoria da administração, e é introduzido um novo conceito de licença competitiva. Qual é a ideia de licença competitiva? A ideia de licença competitiva, ela é uma vantagem competitiva que expira, né? A gente vive num mundo hoje onde a velocidade das coisas acontece de forma exponencial. Então, aquilo que era vantagem competitiva para a tua empresa lá na década de 70, 80, 90, ano 2000, você tinha uma vantagem competitiva que durava bastante tempo. Então, você conseguia extrair um grande benefício disso ao longo de muito tempo. E hoje em dia isso não é verdade. Hoje, as novas tecnologias, os novos modelos de negócio, o novo hábito de consumo, novos entrantes empurram essas licenças para o fundo aí desse grande funil aí, que na verdade é um decanter, né? E te faz ter que inovar a cada momento. Então, aquilo que era diferencial para você há um tempo atrás não funciona mais. Ou então ele é só uma licença para competir, ou seja, sou obrigado a ter isso para poder me manter no mercado, mas isso não me diferencia mais. Então, essa é a ideia da licença competitiva que a gente falou lá no Stensat Day 2026 e que a gente também está de olho nisso na construção de novos negócios. Então, o mercado hoje ele tem atuado aí com essas licenças. Então, para operar hoje, para ter uma empresa de rastreamento, o que a gente chama de básico é o cara ter uma empresa. Hoje em dia, essa questão da empresa e da legislação, ela está apertando, né? Saiu esse novo marco aí, essa nova legislação de autorização em Polícia Federal para o canal 8020. É um tema que a gente vai chamar aqui um advogado experiente nisso para poder trazer para vocês mais informação. Tem muita gente questionando sobre isso, as adequações que o sistema precisa ter para atender, para que você consiga todas essas homologações necessárias. Então, hoje você para operar, você precisa de empresa, precisa de conectividade, precisa de equipamento, tudo isso que vocês já fazem aí, já conhecem. E o que está vindo ali em cima, né? O que a gente enxerga como diferencial? Plataformas de videotelemetria.
Então, hoje é necessário você ter um módulo de videotelemetria para ofertar junto com os serviços que você já faz hoje. Agentes de IA trabalhando junto da tua equipe de central, de empresa de rastreamento. Então, a gente vai mostrar alguma solução com relação a isso. BI, hoje em dia você tem equipamentos pegando dezenas de informação via Redcam ou até mesmo sensorizado. E aí, o que fazer com isso? Então, eu vejo muita gente no detalhe da informação, porque aquele rastreador pega 40 itens da cama, mas eu tenho um outro que pega 45, e aí você pergunta o que você faz com os outros 5 e ninguém consegue responder. Então, o BI te dá um pouco de clareza. Então, a gente está falando de tecnologias que serão licenças para vencer ou são licenças para vencer nesse momento. Então, videotelemetria, dashcam, análise de dados com IA. O nosso mercado é um mercado que gera infinitos dados diariamente e se a gente não tiver uma IA para fazer uma análise, esses dados vão ser jogados pelo lixo. APIs de conectividade, hoje todo mundo quer conectar o sistema ou sistemas externos ao nosso sistema. Com o advento da IA, está todo mundo desenvolvendo coisas novas, dashboards novos, microaplicações para atender um cliente específico. Então, o SSX hoje, ele é uma infraestrutura para que você desenvolva novas aplicações em cima dele. Então, equipamentos CAN, tags de localização, a gente participou da SPOSEC aí, explodiu a quantidade de tags de localização, é o que mais a gente vê, fabricantes de nome, fabricantes chineses, genéricos, todo mundo lançando tag. Então, quem ainda não está trabalhando com esse tipo de tecnologia, é bom olhar para complementar a sua operação. Quer Tag, complementar, Miguel? tag inclusive híbrida com Android e iOS. Tag, então, e também tem a parte satelital, recentemente avançando muito, novos equipamentos satelitais, novas tecnologias de transmissão satelital. Então, isso vem avançando também muito para aplicações de rastreamento. Eu coloquei aqui NTN, de Non-Terrestrial Network, que é uma nova tecnologia que em breve estará disponível no universo do rastreamento e gestão de frota, que são os satélites de baixa órbita que substituem as antenas, as ERBs, né? A estação radiobase aqui na Terra, ou complementam. Então, muito em breve, a maioria dos rastreadores sairão com modems NTN, assim que a Anatel resolveu o problema disso aqui no Brasil e a tecnologia evoluir mais e reduzir custos. Então, são tecnologias para a gente estar de olho, sempre estar de olho. Bom, como eu costumo falar, nada disso. Já mudou a tela aí para vocês? Mudou, né? Como eu costumo falar, nada disso Aqui faz ainda não, sentido. aqui ainda não. Aqui não Tá. mudou ainda não. Quando mudar aí, me Mudou avisa que agora. já mudou. Mudou Beleza. agora. Nada disso aí faz sentido se não gerar ROI para o cliente. Se o seu cliente não tiver o retorno do investimento nessa tecnologia. Então, o retorno, o ROI do serviço de rastreamento básico, ele é baixo. Hoje ele é baixo. E quando você sobe para gestão em novas tecnologias, você consegue dar um retorno maior para esse tipo de cliente, para o cliente empresa, o cliente que quer economizar combustível, economizar em, em manutenção, em aumentar a produtividade, em otimizar a logística, em gerir multa de forma correta. Então, se a gente não gerar ROI para o cliente, nada disso aí resolve, nada disso aí adianta. Você pode ter a melhor tecnologia, e se você não trouxer um retorno para o cliente, isso aí não vai servir de nada. Bom, quando mudar, aí me avisa, Léo, que eu estou mudando aqui, está demorando um pouco. Para mim, chega a mudar aqui meio que rápido, mas Pô, eu já fico sem mudou. saber se a gente já está. A gente Sim. fez uma atualização aqui do que a gente já lançou nesses últimos 6 meses. Então, a gente fez melhorias e funcionalidades no sistema de gestão de passageiro, o Global Bus, que eu não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem um software que faz a gestão de transporte urbano de passageiro.
Ajustamos e integramos diversas outras configurações, comandos de rastreadores e periféricos. A gente acrescentou um mapa satelital no OpenStreetMap, que é um mapa que a gente fornece já na plataforma sem custo extra, de forma gratuita. Então, não sei se vocês já viram que tem uma camada de mapa de satélite agora, para quem usa o OpenStreetMap. Para quem já usava o Google, já conhece essa funcionalidade, mas para quem usava o OpenStreet, hoje tem uma camada de satélite disponível. Melhorias no aplicativo de instalador, que é um aplicativo que eu acho que nem todo mundo conhece. A gente vai fazer um material para mostrar, mas é um aplicativo que gerencia a instalação dos rastreadores em campo. Então, tem muita empresa que trabalha com técnico que anda com algum estoque de equipamento, e ele só decide qual equipamento vai para o veículo no momento da instalação. E através desse equipamento, desse aplicativo, você consegue fazer essa gestão de cadastro, você consegue fazer o teste do rastreador em campo para liberar aquele veículo ou não, sem precisar ficar ligando para a tua empresa e perguntar se já pode liberar o veículo. Então, chama-se Quick Service, o nome desse aplicativo. Nem todo mundo utiliza hoje, mas quem utiliza acha muito prático. E a gente acrescentou também no cadastro a consulta, uma API de placas, onde já preenche os dados do veículo quando você insere lá a placa na parte de cadastro de cliente, de veículo no SSX. Foram algumas melhorias. Rastreadores que a gente integrou. A gente acabou de integrar um protocolo chamado Fleet Fusion, que é um protocolo que roda em cima da G40 Pro e permite que a G40 Pro, que já tem uma porta CAN física, consiga ler os dados dessa porta CAN e transmitir para o SSX. A Messi é o fornecedor desse firma, junto com a G40 Pro. A gente integrou toda a linha JMac, então a JMac lançou dois equipamentos básicos, lançou um ou dois equipamentos intermediários e mais um avançado, lançou leitor de cartão com rotograma falado, então toda a linha já foi testado, integrado, homologado e disponível para vocês. Só falar Integramos, aqui, Andrei, claro, complementar aqui, a G40 Pro é uma câmera, é um MD, da Hikvision, né? Uma câmera, e essa é uma câmera com leitura CAN, possibilidade de leitura CAN no mesmo equipamento, né? A JMac, para quem não conhece ainda, ela tem vários equipamentos de leitura CAN, de telemetria, e são equipamentos muito avançados, com várias aplicações aí no mercado. integramos também toda a linha da Entrac, são equipamentos do básico ao intermediário, eles ainda eu acho que não têm uma linha CAN, mas tem equipamentos portáteis, equipamentos com usos específicos, com sensor de temperatura, com sensor de luminosidade. Então, também é uma linha bem interessante de quem não conhece, quem não está usando ainda, conhecer, porque pode achar uma aplicação para isso aí facilmente. Eles Integramos têm também, tag também, lançaram uma tag híbrida, e tem dispositivos que falam Bluetooth com os equipamentos. um Mas Deus diferencial está me ligando aqui. são as tags Bluetooth. Integramos também uma isca da X3Tech, a XT33. Integramos um equipamento. Já virou aí, Léo? Avisa aí para mim. Essa isca é uma isca é, com RF, né? E para rastreamento de carga. Integramos também um equipamento chamado DT16, que eu não sei quem é o fornecedor, se você souber, complemento. Fizemos atualizações no VL8 da Cross, acrescentando o pacote de avançado de telemetria, e integramos a pedido de alguns clientes que fizeram migração, o GTK da Getrack, modelo SE. Bom, tags que a gente integrou nesse semestre foi o da Alltrack, excelente tag, a tag da Entrac, uma dúzia de tags genéricas aí que estão vindo da China,
que falam um protocolo J16, E3, tem vários tags que surgiram no mercado que falam um protocolo genérico de rastreamento. Então, a gente às vezes nem sabe que tem uma tag falando aqui, mas existe no mercado. A CBS também é uma empresa que está lançando tags, esse tipo de tag, com tag híbrida, com LoRa, com conectividades extras, e a Alconecta também. O que a gente observa é que os fabricantes de hardware enxergaram que isso é um bom mercado, né? E está fazendo com que a conectividade não seja só BLE. Estão acrescentando novas tecnologias nas tags para dar mais segurança e redundância na comunicação e não depender de só de um smartphone passando por perto para poder capturar os dados dessa tag. Só tomando a frente um pouco aí da sua fala, Pois amigo. não? O meu nome é Pedro Vinícius, falo da Agility aqui Soluções. O Certo. DT16 é da Xtrake, fabricante. Ah, beleza. Viu? Ótimo, obrigado. Alguns periféricos, a gente integrou um rotograma da SGBraz no Galileu Sky. A gente integrou sensores BLE da Vidra no Santec e na, nas câmeras da Intelbras. Integramos também o etilômetro, que é o bafômetro, né? Está integrado na Santec e na Entrac, a OVX ali é a Entrac. Identificação facial na Hikvision, a gente integrou isso no primeiro trimestre. Um sensor de betoneira AS0721 no GV75MG, que, pelo que eu sei, está saindo de linha o GV75MG e está entrando o GV75CG, que já tá em desenvolvimento aqui. Na próxima semana deve entrar o GV30 e talvez o GV75CG na próxima quinta-feira já entra em produção. A gente integrou também a funcionalidade de áudio bidirecional, que nem todo mundo sabe que algumas câmeras têm essa funcionalidade, Intelbras, Hikvision, que é você poder conversar com o motorista e o motorista com você através basicamente um VoIP, né? Integramos um equipamento, um periférico novo da Across chamado Gateway CAN, que é um equipamento que você liga na rede CAN de um veículo e conecta ele num equipamento ou via serial ou via Bluetooth, se não me engano. Você estende a funcionalidade de um rastreador básico com esse Gateway CAN. Alguns já conhecem um equipamento semelhante, que é o TDI, então é basicamente um TDI, mas com todas as funcionalidades e bibliotecas que a Cross traz. Integramos o RFID TR-120 da SGBraz, e hoje a gente testou o SW101 Wi-Fi, muita gente pediu isso aí. Eles fizeram uma atualização de firmware para que a gente pudesse usar aqui no SSX, que é um dispositivo serial que funciona com alguns equipamentos Entrax, Santec e RST, e esse equipamento, ele via porta serial, ele coleta o dado de GPS, de posicionamento, e transmite via Wi-Fi. Então, você pode dar extensão a um rastreador que transmite por GSM, né, por 2G, 4G, para uma rede Wi-Fi através de um periférico conectado na serial. Quem fornece esse produto, quem desenvolveu e fornece esse produto é a SGBraz, e a gente testou hoje, está funcionando bem bonito aqui, liso. Bom, o Bernardo está aí? O Bernardo entrou? Aí, Como é que boa você está? noite. Boa noite. A gente vai falar agora aqui do produto desenvolvimento, né? O que a gente fez esse ano? A gente tinha muito pedido de desenvolvimento, tem até hoje, né? E a gente criou dois produtos que a gente chama de fábrica e projeto especial. Então, se você tem alguma demanda para um desenvolvimento mais complexo, a gente tem hoje uma fábrica de software dentro da Stensat, ela é focada nesse nicho de rastreamento, gestão de frota, a gente não desenvolve qualquer coisa, e a gente consegue fazer uma análise e um projeto para que você desenvolva algo específico para o seu cliente. E o projeto especial a gente chama dos pequenos desenvolvimentos que aparecem no dia a dia, onde os clientes têm interesse de pagar um desenvolvimento
para que ele atenda uma necessidade específica. Além disso, a gente colocou no ar um site chamado ideias.sistemsatx.com.br. Explica um pouco aí, Bernardo, qual é o objetivo dessa telinha aí, por favor? Boa noite, pessoal, tudo bom? Estão me Tudo bom? ouvindo Tá todo aí? mundo mutado. Tá todo te ouvindo sim, Beleza, pode seguir. beleza. Então, a ideia desse site é a gente tornar essa escolha do que desenvolver, né, como evoluir o sistema e trazer a possibilidade de vocês, nossos clientes, poderem sugerir e vocês também votarem no que vocês acreditam que sejam as funcionalidades que vão fazer maior diferença, né? Então, todo mundo que tem um login do SSX hoje, acessando esse site, consegue se logar nele e pode colocar lá a sua sugestão, a sua ideia de desenvolvimento. E se você autorizar, né, isso cai num banco de dados nosso que a gente vai utilizar como fonte de consulta para as futuras evoluções. E se você autorizar, essa sua sugestão fica pública, né, de forma anônima, como vocês estão vendo aí, não identifica quem foi que fez, mas ela fica pública para que os outros clientes entrem lá e votem, né? Então você pode, todo mundo pode votar e a gente vai levar isso em consideração na hora de desenvolver as funcionalidades novas, né, e coisas do tipo. Beleza. A gente recebe muito pedido de desenvolvimento ou necessidade de integrar um novo equipamento e a gente tem muita dificuldade na priorização. Então, você imagina, a gente atende mais de 500 empresas solicitando novos desenvolvimentos diariamente. Então, essa foi uma forma que a gente fez, onde, a partir do momento que você preenche lá a sua sugestão, tanto de hardware ou de novas funcionalidades no sistema, você torna esse desejo público, e aí as outras empresas que têm interesse nessa mesma ideia vai votar e vai ajudar a gente a priorizar isso aqui na hora de evoluir o sistema. Ok? Então, de desenvolvimento, tem essas três questões, que são a fábrica e o projeto, e o site 10.systemsatx.com.br. Bom, com relação aos lançamentos que a gente fez nesse semestre, a maioria foram apresentados no Systemsat Day e alguns outros na ExpoSec em 2020, agora em junho de 2026. Bom, a primeira coisa que a gente mostrou lá no Systemsat Day foi a publicação do timeline, que era uma funcionalidade de câmeras, né, que a gente não tinha disponível, você só tinha a possibilidade de baixar os vídeos. Hoje você tem a possibilidade de navegar na memória do equipamento ali e poder fazer o streaming do vídeo que está dentro das dashcams, do MDVR, dos fabricantes que a gente tem, que são Jimmy, Intelbras e Hikvision hoje. A gente está vendo alguns outros modelos já para integrar. Tá na tela aí, Léo? Tá vendo a tela aí? Tá sim, tá aparecendo na tela. Sim. Beleza. Aqui é um videozinho, deixa eu só dar um play aqui enquanto a gente mostra. Então, para quem ainda não viu, vamos lá. Para quem ainda não viu, você escolhe um veículo, né? Escolhe um período de data que você quer acessar essa informação dentro da câmera. Eu pausei o vídeo? Não. Tá pausado. Na verdade, tá meio que travado aqui para mim. Tá aparecendo alguma coisa, Léo? Tá parado numa tela. Aguarde o carregamento. Sim, E voltou. começou o vídeo já. Beleza. Aqui para mim está rodando normal, na hora de transmitir aqui pelo Zoom. Então você consegue localizar ali no mapa que região que corresponde a esse vídeo que você está assistindo e as câmeras ali que você tem disponibilidade que foram gravadas na memória. Além disso, no momento que você vê, você tem aqueles botõezinhos vermelhos
e você pode fazer o download do vídeo também. A Bom, questão da videotelemetria, a questão de baixar o vídeo. Eu consigo baixar o vídeo de, vamos supor, hoje é o quê? 17, do dia 14, diretamente na timeline, ou terei que solicitar as imagens? você tem as duas formas de fazer. Se você tiver o vídeo lá na memória, você pode tanto baixar, gravar ali a tela que você está assistindo, ou solicitar a mídia dentro do dispositivo. Pronto, obrigado pelo retorno. Nada. Bom, outra coisa que a gente divulgou e mostrou no Sensat Day na ExpoSec é o conceito da nova versão do SSX que começou a ser desenvolvido, que é o SSX Infinity, que é uma repaginação toda a parte de layout e usabilidade. A gente recebeu os feedbacks ao longo do tempo com relação a isso e está fazendo essa melhoria, essa esse redesign, né, para deixar o sistema mais bonito e mais fácil de usar. Isso, na verdade, é um conceito, né? A gente está mexendo em toda a parte de funcionalidade, a gente está mexendo na parte do aplicativo, do mobile e da parte web. Quer falar um pouco aí, Léo Bernardo, sobre isso aí, sobre esse conceito? Que a próxima, que eu vou mostrar algumas telas. Assim, o que a gente está preparando o sistema para que justamente possam ser feitas customizações por vocês no próprio sistema, tá? É uma nova etapa de desenvolvimento e que permite, além de modernizar e evoluir as funções do sistema, permite que, em algumas situações, vocês possam fazer alterações e criarem novas aplicações a partir do sistema. Fala Ainda aí, não está Jorge. liberado esse formato, não, né? Não, vai entrar primeiro para as empresas com usuário de central, para depois entrar para. Ele vai funcionar em paralelo com o outro, então você vai poder usar os dois ao mesmo tempo até o momento da transição. Essa é a ideia. Mas primeiro vai entrar para você como central, para depois você liberar para o seu cliente na ponta. Fala aí, Jorge. Você Eu está ia sem perguntar som. justamente isso. O prazo ali, né, para sair essas telas novas aí, né, porque mexeu completamente, né, na interface. Aham. Realmente desse jeito aí fica melhor, né? Pelo que eu vi ali vai dar para ocultar, né, o menu lateral. Todos Então, esses vai dar para ocultar conseguir e ver várias coisas na mesma tela, né? todos esses menus flutuantes também podem ser Sim. ocultados, fechados, deslocados. Você vai poder botar múltiplas funcionalidades numa tela de operação. Esse é o objetivo. O, Tá Mas na você já o tem que mais quer ou menos falar? ali, tipo, vai entrar nesse trimestre, no próximo? A gente acredita que nesse próximo trimestre agora. É a nossa meta. a Tipo, entra, esse que a gente tá, você tá falando ou o próximo? Não, esse que a gente está, os próximos 3 meses. Entendi. Boa, boa. Beleza. é, Muda a- toda a parte. Pode é, falar, Ben. Léo. mu- muda, mas mantém a interface atual também como opção. Isso, vai ter tipo o modo atual, o clássico e o modo novo, você vai poder escolher. Pergunta. Tem vários. Pois não, Boa noite. boa Boa noite, noite. boa noite, boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Referente às câmeras, vão conseguir mandar comandos para ela para poder configurar e reconfigurar ou não? Vai depender do modelo da câmera e o comando que o fabricante nos permitir. Na maioria Intelbras. dos casos hoje, só para vocês entenderem, a gente não acessa as câmeras direto, né? O fabricante ele nos fornece um servidor que às vezes está instalado aqui na nossa estrutura e às vezes está no próprio fornecedor, e a gente só tem acesso a esse servidor. Quem fala direto com a câmera é com ele. Então, uns te dão a possibilidade de poder fazer isso e outros não. Bernardo, Com me corrija aí relação, se eu tiver errado, tá? Mas pelo e- que a gente sabe é isso. isso, com relação à Intelbras especificamente, foi feito
uma conexão do sistema MoveSec com o nosso, né, criando uma nova solução em que os dois sistemas se falam e é possível você mandar comandos e ter análises avançadas de vídeo, recursos avançados de vídeo através do MoveSec também. Quer dizer, né, não mais o MoveSec separadamente do SSX, mas com uma solução integrada. Mas aí eu tenho que contratar também o MoveSec ou só pelo SSX eu consigo fazer isso? Essa é a minha Não, dúvida. você não precisa contratar o MoveSec, é liberado um acesso especial, que esse acesso é uma junção dos dois sistemas. Então, não tem custo o MoveSec, no caso de utilizar junto com o SSX, ou não sabemos? Não teria custo. Tá. É um custo Então, único que você já tem com a plataforma é um SSX. link, seria um link para as funcionalidades do SSX. Em que você, na hora que loga, você se loga no sistema expandido, digamos assim. Loga automaticamente, então. Quando a gente está Isso, mexendo nas câmeras da Intelbras já pelo sistema, isso, automaticamente aí por trás está o sistema da Intelbras, mas na frente quem está isso. aparecendo é o SSX Gestão, certo? Isso. Aí você, querendo funções de configuração, vai ter um, um local que você vai abrir essa interface de configuração por dentro do SSX. São Beleza. duas Bernardo, tá coisas, aí? né? Com quem que eu falo para poder descobrir onde que está esse local? Porque eu tô com um grande Coloca. problema com a Intelbras, né? Uhum. Uhum. Faz o Tem que favor, ser. coloca o teu nome e o nome da tua empresa aqui, porque tem um pessoal do CS aqui que te chama, Tá. Vou tá bom? escrever aqui, peraí. Bernardo? Então, sobre essa questão do MoveSec, foi feita uma integração onde, com o mesmo login do SSX, você consegue acessar a interface do MoveSec e lá Uhum. dentro do MoveSec você tem uma funcionalidade de configuração remota do equipamento. É como se você estivesse acessando o configurador da câmera da Intelbras remotamente, né? Como se você estivesse fazendo ela em loco, né? Acessando o dispositivo localmente, e você consegue reconfigurar o equipamento remotamente. Deixa eu Tá? só colocar uma pausa rapidinho, porque quem tá falando é o Robson. Acho que é o Robson da Word, né, Robson? Sim, é o Robson da Word. Isso. Beleza, Tô meu achando o amigo? chat aqui para mim poder Não, escrever aqui. tranquilo, mas já sei que é Beleza, você. Já Carlos. anotei aqui. É porque o seu caso é um pouco específico, que você comprou sem MoveSec. De qualquer Isso. forma, eu anotei aqui para a gente internamente alinhar todas as informações da forma que você contratou a câmera da Intelbras, junto com as informações que o Bernardo está falando agora e o Leonardo, para a gente te dar essa melhor resposta depois pós live, tá bom? Não, fechou. Mas pelo que ele falou, eu entendi que não há necessidade de contratar o Movsec, porque já o SSX Gestão consegue fazer isso por trás, né? Vamos, deixa o pessoal tratar desse assunto com você, porque senão a gente não segue aqui agora. Beleza. Valeu. Tá bom, Tá. Bernardo? Eu tenho uma pergunta em relação a essa versão aí, se eu vou conseguir mudar padrão de cores também, né? Se eu vou conseguir colocar no- por exemplo, no meu cliente final, se eu consigo mudar para botar na cor da empresa do meu cliente, se eu consigo colocar o ícone da empresa dele, né? Eu tenho uma dúvida em relação a isso aí. Sim, vai ser possível customizar a cor padrão, sim, né? Se você tem uma identidade visual que usa verde, que usa azul, que usa vermelho, você vai poder customizar essa cor e o sistema ele vai imprimir essa cor em alguns elementos da interface. Mas Além disso, somente, você vai ter o somente na modo central ou no claro, cliente final, Bernardo? Para tudo. inicialmente para central, mas a gente pode avaliar e estender para o cliente final. Inicialmente estava sendo Perfeito. pensado para central. Tá? E além disso, essa versão também vai ter o tema escuro. Então, para quem não gosta dessa tela com
com brilho, essa claridade, você vai ter a versão com tema escuro, né? Dark, né? Isso. Muito top. E essa questão do Infinity, né, que o Andrei e o Léo falaram, ela vai além dessa questão da reformulação, né? É uma nova visão de sistema, né? Com a utilização de inteligência artificial para ajudar nos processos, né? Para substituir processos. Então, a ideia é que as opções se expandam com a utilização da inteligência artificial, com a capacidade de integrações com APIs, né, com isso que o Léo falou da possibilidade de você desenvolver seus aplicativos. Né? Então, é uma visão de o software funcionar como um hub, um centro de conectividade, um centro de dados, um centro de comunicação, e que várias coisas se conectem a esse sistema para criar mais funcionalidade e mais valor, né? Essa questão especificamente da tela nova, né, dessa visão nova de tela, nessa interface nova, ela vem junto de uma reformulação também de tecnologia, uma reformulação de metodologia de comunicação, né? Por exemplo, nesse caso aí, nessa tela, a gente não vai ter mais aquela questão do refresh, né? Que a tela fica de tempo em tempo baixando dados de novo. Então essa tela ela está conectada diretamente lá ao nosso gateway de comunicação dos rastreadores, e imediatamente a gente receba a informação de um veículo, imediatamente esse carrinho vai andar no mapa, né? Como se fosse o Uber, né? Se deslocando para a nova posição. Né? Então, são várias coisas de reformulações de tecnologia que vão fazer o sistema ficar muito mais bonito, e também muito mais melhor na questão da usabilidade, né? Beleza. Fala aí, Jorge. Então, estou até com uma dúvida com relação a isso, né? Eu vi lá que no chat você já pode dar lá tipo um negativo, né? Que ele não respondeu adequadamente e tal, dá um feedback ali. Tipo, Isso. vocês que vão ter que tratar tudo isso, vai ter um sistema que a própria IA vai conseguir entender, ler esses dados e se autoajustando, ou tudo vai depender de mão de obra mesmo de vocês para poder ir fazendo esses ajustes? Não sei se ficou claro. É, isso quando você dá lá o dislike, né, Dislike. o de joinha para Dislike, sim. baixo, isso grava num log interno, e a gente internamente utiliza IA para extrair informação disso aí e reprogramar, de certa forma, entre aspas, né, a IA para ela ser mais assertiva na resposta. É um trabalho que a gente faz manualmente, mas com auxílio de IA para ajudar. Entendi. Né, que eu acho que é uma coisa que vai acontecer bastante agora no início, né? Como é Com algo certeza. novo também, né? Ela está Lançamento, então. tá em momento de aprendizagem. Isso. Sim, E sim. E a gente está expandindo, né? O chat, essa versão. Acho que o Andrei deve mostrar isso mais para frente, né? Não sei se a gente está se Uhum. antecipando aí. Sim, sim. Vou mostrar tudo aqui. Vou mostrar outras telas, Bernardo, aqui, aí faz um comentário sobre elas aí, por favor. Uhum. Uma outra coisa que vocês devem ter reparado, que a linguagem visual dessas novas telas, ela conversa muito com a versão nova que a gente está fazendo já também do redesign do nosso aplicativo, né, o SSX Mobile. Então, a ideia é você ter uma mesma forma de utilização, né, uma mesma linguagem, uma mesma disposição das informações no aplicativo e na web, né? Então, não vai ter aquele choque de usabilidade quando você navegar entre uma tela e outra, né? Essa outra tela que o André está mostrando é uma versão para situações onde uma central, por exemplo, precisa acompanhar vários veículos em locais diferentes, porque está fazendo um gerenciamento de risco ou fazendo algum tipo de acompanhamento operacional. Então, a ideia é você conseguir abrir vários mapas numa mesma tela, né? Você vai salvando
esses mosaicos, né? E aí você pode ter vários grupos de veículos que você pode ficar alternando, abrir em vários monitores. E a ideia é que você consiga colocar até pelo menos uns 8 carros aí nessa tela, dependendo do tamanho do monitor, até mais. De ideia de grupo de veículos roubados, grupo de veículos em deslocamento para entrega, pode criar grupos e ver carros de empresas diferentes na mesma tela aí, com objetivos em comum. Quando Isso aí. passar, aí você me avisa, porque está dando um lagzinho aqui na hora que eu passo a tela. Fala, Andrei, boa noite, tudo bem? Boa noite. Fala, Ô, Andrei, Sandro. deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa tela que você falou que vão ter vários veículos, aquela questão de a partir daqui até o ponto de destino, vai estar disponível também? Só para você. Ah, maravilha. Vai Vai- sim, vai sim, vai ter sim. Tá ótimo. Obrigado, Beleza? hein? Nada, Valeu, irmão. Um abraço. abraço. Andrei, tô com umas perguntas aqui que passaram, tá? Pode perguntar. Tá, beleza. Roselino perguntou lá no início, reconhecimento facial da Hikvision vai funcionar tanto para dashcam como para MDVR? Essa ficou sem resposta. Aí Bernardo me ajuda. Se depender da gente, sim. Se o hardware tiver a possibilidade no Red Cloud, sim. A gente pode dizer sim. Bernardo, tem alguma informação sobre isso? Você está mutado. Olha, já tem tanto tempo que a gente integrou o reconhecimento facial, a gente já fez tanta coisa depois que de cabeça eu já não sei responder. Para a gente é indiferente o reconhecimento facial na dashcam ou no MDVR. Eu não É tenho uma, certeza se se o hardware tem. se o Tem que ver uma hardware questão tem de ou se, hardware. Acho que não é ou se todo MDVR que aceita. Qual a então, próxima pergunta? Serve, Roselino de novo, serve também para reconhecimento de passageiro? No momento que ele fez a pergunta, a gente estava falando aí sobre a Hikvision, sobre IA e com Hikvision. ainda Então, não. Hikvision, inclusive, no sistema que a gente tem disponível para consultar, eles não têm ainda essa questão do reconhecimento de passageiro, pelo menos até a data que a gente tratou desse tema, né? Talvez um ou 2 meses atrás, né? Então, não, só para motorista por enquanto. beleza. Vou estancar algumas perguntas que estão muito parecidas agora sobre essa Deixa para o tela. final, é. Tá, Tudo tá bem. bom. Não, é porque tá surgindo várias perguntas que o pessoal acho que ficou impressionado com a tela positivamente, e tem algumas perguntas muito próximas. Então vai Essa lá. multitela vai ser disponível também no aplicativo? Sim, falamos ainda agora. O aplicativo vai se aproximar muito dela, né? E a gente está fazendo essas alterações. Essa tela vai ficar para a central, a princípio só para a central, mas a ideia é que o seu cliente também tenha acesso a ela. Falei alguma coisa Não, diferente? ela vai ser publicada inicialmente para uso da central, mas o Na objetivo é central. expandir o conceito para todo mundo, para o usuário final. O que a gente Perfeito. está buscando Justamente fazer com essa divisão de central e cliente é conseguir otimizar e as fazer a tela funcionalidades. o melhor possível para o tipo de usabilidade que cada um desses públicos precisa, né? A central talvez tenha um objetivo ao usar essa tela e o cliente final, certamente, um outro objetivo. Então, mesmo que a tela seja muito parecida, elas vão funcionar ligeiramente diferente para atender plenamente o objetivo da central e o objetivo do cliente final, né? Isso. Quando mudar a tela, aí avisa, Bernardo. Tá na tela, isso aí, abriu a do aplicativo. Então, essa é a versão nova do aplicativo que a gente está gradualmente desenvolvendo, né? Então, a gente já está no ar a versão da primeira tela, que é a tela que mostra a localização atual de cada veículo, de cada unidade rastreada. Agora a gente vai lançar, daqui a alguns dias, uma tela nova que é o resumo diário do veículo, é uma tela onde você vê carro a carro, dia a dia, um resumo dele da distância percorrida, né, do tempo ligado. E gradativamente a gente vai lançar versões novas dessa tela de histórico, por exemplo, ali a terceira tela, que é esse histórico aí onde você mostra
o trajeto, como se fosse o BDV, né? Onde começou, onde terminou e os alertas que você teve no meio, né? Vai ter uma reformulação também da tela de detalhes, onde você vai poder ver as informações de forma mais amigável com esses íconezinhos, né? Então isso a gente está fazendo aos poucos e a cada mês, cada 45 dias mais ou menos, a gente está lançando uma reformulação de um pedaço do mobile até a gente concluir uma reformulação completa dele. Seguindo essa mesma linha, vocês veem que aquela tela da web é muito parecida com essa versão do aplicativo, né? Seguindo sempre essa identidade visual. Mudou aí? Isso aí. É mais, Então, mais da tela do app. Possível, é, assim, uma das coisas vai ser possível botar foto do Já é, veículo, né, né? do motorista. Hoje já é, né? Já Ou tá, né? já tá, Bernardo? já tá, já tá. Certo. Essa Foto tela do da esquerda motorista. do motorista já Fala. tem também. Hoje, nas próximas versões do aplicativo, você já vai ter a possibilidade de identificar o motorista também por foto dentro do aplicativo. Nessa tela da esquerda aí, o resumo diário, é a que eu falei, que mostra, né, um resuminho do que o carro fez naquele dia. E você pode ter essa tela também agrupando, né, em vez de agrupar por carro, agrupando por motorista. Então você teria a mesma informação ali, só que onde está escrito KUX 7754, estaria a foto do motorista e o nome do motorista ali. E você estaria vendo a mesma informação agora, vendo o que o motorista fez, independente se ele dirigiu 2, 3 carros no mesmo dia. Ô, Bernardo, Diga, boa noite. É Adelino da Indesat em Belém, tudo bom? boa noite, tudo Bernardo, bem? Boa se noite. eu não me engano, a possibilidade de inserir a foto do veículo no mobile ainda está só para a central, não é isso? Ou já está disponibilizado para o cliente, tanto no iOS quanto no Android, ele do aplicativo dele, inserir a foto do carro dele, sabe me dizer? Ele próprio pode inserir a foto dele. Tá, um dia desse eu tô meio perdido no tempo e no espaço por esses dias, mas eu acho que foi semana passada que eu fiz uma instalação e o celular do cliente era um iOS e não tinha a opção dele colocar a foto. Será que Mas ele eu estava estava tão apressado que eu não atualizado? puxei a versão do aplicativo dele. Aí eu, pelo meu aplicativo, eu lancei a foto e imediatamente apareceu no celular dele, entendeu? A gente pode depois ver uma questão aí para entender certinho, mas funciona assim com o próprio cliente final colocando a foto. No meu aqui Talvez tenha. também eu não consigo colocar a foto do. Será que não é questão de liberar essa funcionalidade para o usuário? Pode ser que o perfil de acesso do seu cliente, como é uma função nova, ela vai desabilitada para o cliente final, fica habilitada só para o administrador da central, e aí talvez seja isso que o Andrei falou. Talvez você precise adicionar essa função no perfil de acesso do seu cliente. Provavelmente no Mas no meu caso template que aqui você eu está tô eu usando. tô como central e não consigo, entendeu? Precisa Pode ser. entender isso aí, É, porque pode ser o seu usuário aí. Eu é, estou aqui exatamente agora no meu e está habilitado aqui a fotinha. Não sei se deu para ver. Vamos Bom, deixar, vamos. vamos deixar Tá? anotado aí pro suporte ajudar aí o Roselino, o CS também. A gente já anotou aqui já. Beleza. Lucas A, a está com a pra- mão levantada. Pode falar. Pode falar, Lucas. Eu gostaria. Tá me escutando? Positivo. Eu gostaria de saber, na parte lá do aplicativo, eu vou conseguir gerar um relatório, um exemplo de uma semana. Eu quero saber quantos quilômetros que o veículo rodou, quanto tempo de motor ocioso, ignição ligada, desligada. Eu consigo ter isso daí ou só pela web mesmo? Você diz quantos ele rodou somando uma semana inteira, um Isso. período inteiro No assim? caso, assim, pelo Hoje período já do tá. filtro, né? Se eu filtrei lá É. 7 dias, não, hoje no caso mostra separado, né? Aí vai mostrar um exemplo, hoje é dia 17, aí vai mostrar dia 17 rodou X km, dia 16 rodou X, 15X, mas ele não vem
como se diz, ele não vem somado, ele não dá para eu puxar assim, a semana, a não ser que seja na versão web. Na versão web eu consigo trazer toda essa informação de ver quantos quilômetros que rodou um exemplo essa semana, até hoje, quantos quilômetros que foi rodado, quanto tempo ficou com a Uhum. ignição desligada, motor ocioso, ignição ligada, enfim. Teria essa função ou vai continuar da mesma forma do aplicativo Então, atual? a princípio, nessa versão que a gente está lançando agora, né, nos próximos dias, é como a gente mostrou ali, é agrupado por dia. Mas a gente pode avaliar essa questão que você está trazendo e pensar em acrescentar uma Um visualização desse jeito somatório. também. Ah, beleza, Bom, Beleza? obrigado. valeu. A outra novidade que a gente trouxe no Stensat Day foi uma expansão do relatório BDV, uma visualização 3D. Acredito que todos já tenham visto, mas eu vou mostrar aqui novamente. Não sei se alguém deixou de ver esse vídeo. Foi uma funcionalidade bem interessante. Tá rodando aí, gente? Tá sim, Tá tá rodando, começando. começou agora. Não sei se todo mundo viu, é o trajeto 3D, para quem utiliza o Google, e você consegue exibir as telemetrias desse veículo ali em tempo real não, né? Rodando um histórico, para você vendo passo a passo ali do veículo e a telemetria de velocidade de RPM, se o equipamento que tiver nele permitir esse dado. Essa era a Então, versão essa que a gente tela ela serve apresentou para lá, viver né? um Já histórico, para viver consegue. uma viagem, né? E poder fazer uma análise com os dados de telemetria e os alertas que aconteceram nessa viagem. Hoje você já consegue escolher a telemetria que você quer ver, né? Essa era a versão que Sai o tinha no som dia. aí da musiquinha, do vídeo, não? Não, negativo. Inclusive tá atrapalhando o seu microfone um pouco. André, eu fiz um vídeo no 3D do nosso marketing aqui, usando a telemetria da DMAC. A gente pegou vários parâmetros aqui, de média de consumo, RPM, litragem, consumo instantâneo. Ficou show de bola. Depois eu vou encaminhar para você. Eu acho que o Andrei não tá ouvindo, não. Ele tá ouvindo a música do vídeo lá, não tá ouvindo ninguém. Não sei Quem se vocês tá conseguiram falando é ouvir meu, aqui. meu brother da TK que tá falando aí. Quem já demonstrou essa função para cliente? Eu fiz a gente fez um vídeo com o marketing, para o nosso marketing, ficou show de bola, usando um DMAC R12. A gente pegou todos os parâmetros da telemetria do DMAC e colocamos aí, ficou show de bola demais. Eu vou encaminhar depois para o Leonardo responder para você E assistir. isso também está só na central, não para o cliente final. Cliente Não, final. não, cliente final. Eu tenho vários clientes usando já. É o nosso ponto-chave aqui. E os clientes estão gostando, Thiago? Aprovadíssimo. Tive a reunião hoje, o cliente, primeira coisa que ele falou, não, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. O cara ia colocar outro modelo de serviço, depois que ele viu o 3D com telemetria, ele já mudou totalmente a visão dele. É 3D com telemetria. uma ferramenta muito boa de vendas, né? É, não, muito boa. Assim, se apresentar para o cliente, a nossa intenção maior é trazer para ele tratativas, né? E ele onde que ele pode tomar decisões ali, que nem na pressão do pedal acelerador mesmo, se o veículo está subindo morro, descendo morro em linha reta, pela telemetria ele consegue ver o gráfico ali, né? A pressão como é que está naquele momento. Correto. Aí a gente Beleza. mostrou para ele Vamos. 3D na BR, em cidade, descendo morro, subindo morro, como é que tá o RPM, a faixa de RPM dele em gráfico, ele achou fantástico. A gente observou o caminhão descendo a ladeira com RPM reduzido, aí nós observamos, ele estava acelerando a ladeira e falou assim, ó, tá vendo, o motorista acelerando, descendo o morro. Então, pela pressão pelo acelerador, pela telemetria, show de cara, show de bola mesmo. Ficou bem intuitivo, muito fácil de visualizar também o gráfico rodando ali. A gente fez um vídeo de 2 minutos, eu vou encaminhar para você depois, Andrei, para você assistir. Tá ótimo, amigo. A gente mandou para o nosso marketing aqui, cara, o marketing adorou. A gente mandou para um cliente que tem até mais de 100 caminhões aí nessa sem site, ele achou perfeito, elogiou muito mesmo. Só para ele ver, para ele ter conhecimento. Que bom. É o replay junto com as telemetrias. É, RPM Bom, junto com a telemetria é show de bola, cara. beleza. O próximo módulo que a gente lançou lá no Sensat Day desse ano foi o agente de IA.
Tem muita gente que ainda não entendeu esse módulo, né? Para isso que a gente está aqui, que é um módulo voltado para a central de rastreamento, é um módulo de agente de A, onde a gente tem um primeiro agente de A, né? Um agente de A nesse módulo, e a ideia é ter vários agentes de A. O que esse agente faz? Esse agente faz aquele trabalho chato que toda empresa de rastreamento tem que fazer, baseado nos alertas de veículo desatualizado. O procedimento hoje manual é de entrar em contato com o cliente, entender se esse cliente está numa condição normal de estar desatualizado, por exemplo, um carro no subsolo de um prédio e a pessoa foi viajar, um carro no mecânico e realmente está sem bateria ou desligado, ou se é uma situação de problema que é o carro, o cliente está rodando normalmente com o veículo e não está transmitindo para a plataforma. Essa funcionalidade, esse agente entra em contato com esse cliente, entende o problema dele, conversando em linguagem natural, abre o chamado no SSX, copia toda a conversa para dentro desse chamado, passa para o operador humano quando há necessidade, ou simplesmente fecha o chamado. Job, quer falar? O Andrei, um negócio que eu tinha pedido dessa tela aí, eu não sei como é que ele vai trabalhar, mas seria mais prático se ele já olhasse para a informação da bateria, né? Porque acho que já facilita ali a interação e até um entendimento também. Que uma coisa é o veículo estar desatualizado com bateria e outra coisa é sem bateria, sem estar alimentado, né? Então, Aham. eu acho que essa informação já seria bem válida até para trazer ali para o cliente, né? Então, ó, veio que está desatualizado, mas verifiquei aqui que ele está sem bateria, está sem alimentação principal. Será que Uhum. ele está na oficina, alguma coisa Mas, assim e tal? mas você Entendeu? diz na última vez que ele transmitiu, quando ele está o desatualizado que a gente está falando ele parou de comunicar, né? Seria tipo quando ele parou há 3 dias atrás, né? Que normalmente é o período que tem de tolerância. A última posição, as últimas posições que ele mandou, ele estava sem bateria, é isso que você está falando? Exato, tem um monte de cliente que acontece isso daqui. Tipo, meu, a maioria das vezes é porque tá em oficina. Às vezes acontece também, o equipamento foi removido, alguém foi lá e desligou. Então, assim, aí vai entrar a bateria backup. Ele vai continuar transmitindo. Quando se ele foi removido, ou se desligaram a bateria porque ele estava ali numa oficina. Mas Mas não, pela mas bateria não gera o backup alerta de falha de alimentação, não? gera, gera alerta também. É porque quando Só acontece que, isso, eu já fiz ao cliente, ó, tem falha de alimentação, o que é que está acontecendo? Ele já me reporta, eu estou na oficina, eu estou assim, eu estou assado. então, só que ele pode ou É. não, né, começar, tipo, ele desatualizar e parar de comunicar por conta da bateria. Não, é um item a mais só para na hora de É, começar a conversar com o cliente já dar essa informação. É. Isso que o Entendemos. Andrei falou, um dos próximos agentes que a gente está desenvolvendo é justamente essa questão de tratar a bateria desconectada, né? Quando o sistema sim. receber um alerta de bateria desconectada, a gente também fazer tratamento para GPS travado, né? Então, são várias situações que teria uma pessoa ali operando o sistema, fazendo alguma análise e tomando alguma ação, que a gente vai criar um agente que vai poder fazer esse trabalho sozinho, né? Então, isso aí é um exemplo de operação, né? Quando o sistema Ah, mas é, recebe, abre um chamado automaticamente, quando recebe um alerta, envia uma mensagem para o cliente, e quando o cliente responde, ele entende que está tudo bem ou não, e trata o chamado ou passa esse chamado para um atendente da empresa. Essa questão da automação futura, né? Hoje, assim, uma pessoa do suporte, às vezes ela tem que mandar um comando lá para a operadora para fazer o reset da linha, né? E Uhum. muitas vezes funciona, né? Por exemplo, da linha que está no veículo. Talvez, numa perspectiva futura, grande parte dessas operadoras, né? Os brokers também, eles têm API e talvez isso pudesse ser algo Até que por pudesse ser SMS, Cozeliano. Até para por SMS, SMS. exatamente. Isso. Uma das funções do agente, além de se comunicar e interagir no chamado, vai ser também a possibilidade de interagir com o rastreador, mandando
um reset, por exemplo. Mas assim, mandar o reset para o rastreador quando ele estiver pingando no servidor, né? Quando ele não estiver pingando, por exemplo, poderia ser um SMS. Mas aí a questão do SMS vai esbarrar em algumas operadoras que não recebem, né? Que só recebe Tá? comandos via ela mesma, entendeu? Pela plataforma delas mesmas. Tem alguém com a mão levantada aí? Pode falar. Boa noite, foi eu. Boa Pronto, que nem noite. o Roselino falou aí. Muitas operadoras que a gente trabalha com comandos, até o momento ali realizando procedimentos remotos com o cliente, muitas operadoras não vão processar o comando em si, vão barrar, vão processar somente o que elas desejam. Outra coisa também, referente a esses alertas dentro da plataforma, dentro da central. Muito bacana também. Porque peguei um cliente esses dias que ele questionou, a bateria do veículo, do equipamento, influencia na desatualização do rastreio, porém o equipamento estava comunicando corretamente, entendeu? Ou seja, foi uma dúvida que o cliente teve referente à bateria de backup do equipamento. Ou seja, estava comunicando, estava rastreando, estava transitando. Ou seja, estava dando informação corretamente, porém surgiu aquela dúvida da bateria principal, da bateria backup. Foi feito aquele questionamento com o cliente e foi constatado que não teria nada referente à instalação do veículo, sim do equipamento. Ou seja, foi até verificado como uma verificação para esse cliente. Entendeu? É bem bacana essa situação. Beleza, a gente vai levar em consideração. Todo mundo conseguiu ver o vídeo? Alguém não conseguiu ver? Beleza, então vamos seguir aqui. Depois que tem essa tratativa, você consegue acompanhar quantos estão em tratativa em tratamento com a IA, quantos que requerem um tratamento humano pós a tratativa da IA. Então, isso tudo você consegue acompanhar no dashboard aqui, na tela principal aqui, através desses indicadores aqui. Isso aqui eu vou passar, painel de controle BI. Bom, o outro item que a gente lançou no Stensat Day foram os painéis de controle, os BIs, trazendo todos os dados de gestão, né? Bernardo, quer falar um pouquinho? Enquanto eu boto o vídeo aqui, Beleza. Então explicar um pouco do... a gente desenvolveu essa ferramenta de BI, né, que é voltada para análise de dados, onde a gente criou todos esses dashboards que aparecem na tela aí nesse menu lateral esquerdo. E são dashboards onde cada um tem um conjunto de gráficos voltados a um, a um item de análise, né? Então a gente tem ali análise de motor ocioso, produtividade e ociosidade, distância percorrida, faixa de RPM, né, risco de acidente, roubo e furto, tratamento só de alerta de velocidade, alerta de forma geral, consumo de combustível. Então, lançamos esse produto com esse conjunto de dashboards prontos, né, para serem consumidos. E no decorrer do tempo, nós vamos lançar novos dashboards para as outras áreas, como, por exemplo, abastecimento, jornada de trabalho, manutenção, que são os outros módulos do SSX, que também fazem parte dessa questão da gestão de frota, né? A gente focou muito inicialmente aí nesse primeiro, que são as piores dores hoje, que seria a questão dos alertas, né, de condução perigosa e na questão do consumo de combustível, né, onde são as maiores dores das empresas hoje. Então, com esses dashboards aí, a gente dá uma visão bem, ao mesmo tempo que resumida, né, onde você tem indicadores que te apontam para o gestor aonde que ele tem problema na operação, e em alguns gráficos você consegue até ir até detalhes bem específicos, né, filtrando por veículo, por motorista, por dia, né, e consegue obter bastante informação. Esses painéis estão todos disponíveis nesse módulo, né? E existe também a possibilidade da criação de novos painéis, por exemplo, seu cliente tendo uma necessidade específica, né, uma questão muito específica da operação dele que precisa
de um gráfico diferente, uma tela diferente, a gente pode customizar isso, né, individualmente para cada central. Você consegue escolher quais desses dashboards você quer liberar para cada cliente seu. E, além disso, existe a possibilidade de vocês próprios desenvolverem seus dashboards. Então, é uma versão que a gente chama de construtor, né? Construtor do BI, que você tem acesso a uma ferramenta de construção, tipo Power BI, né? Essas ferramentas de mercado, que você entra lá e você tem acesso aos dados do SSX de forma bruta, né? De forma que você possa juntar esses dados e montar seus próprios dashboards. Então, hoje o módulo de BI ele é fornecido com uma versão Viewer, que é esse que você está vendo, e uma versão Construtor, que você pode desenvolver o seu próprio painel específico para um cliente ou customizar um já pronto por nós. E como o Bernardo falou, o roadmap do produto é a gente ir inserindo novos datasets nosso mesmo, parte de jornada, de abastecimento, manutenção, inserindo novos painéis e numa terceira fase, vocês poderem trazer o dado de terceiros para cruzar as informações com os nossos dados aqui no próprio BI. O que eu tenho observado no mercado é que algumas empresas elas elas estão apresentando esses painéis e gerando venda a partir deles. É claro que vocês têm que, logicamente, equipar uma frota de um primeiro cliente, uma frota própria, para alimentar esses painéis para ter dados para mostrar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é numa conversa com o cliente, que a venda da gestão ela é mais consultiva. Numa conversa com o cliente, eu estou com dificuldade de controlar combustível. Se eu te mostrar esse painel aqui, aí tem um painel de combustível específico para esse tipo de dor do cliente, né? Ou então você consegue mostrar um painel, olha, eu consigo te entregar uma visibilidade da sua frota na questão de gestão de combustível dessa forma. E o cliente, poxa, é isso que eu preciso. Então, desse momento para trás, você, logicamente, precisa saber qual equipamento que você vai conectar, qual equipamento que vai ler CAN, quais são os tipos de veículo do cliente. Algumas empresas estão oferecendo esse tipo digamos assim, de painel de controle, né, que a gente desenvolveu com outro nome, torre de controle. Então, eles chegam para oferecer para a empresa que tem uma frota uma torre de controle para controlar vários aspectos ali. Aspecto de combustível, aspecto de jornada de trabalho, aspecto de utilização da frota, aspecto de risco de acidente, risco de roubo e furto. Então, esses painéis já estão sendo criados e disponibilizados para que vocês possam ofertar para as empresas esse tipo de visualização, que é um, uma forma do gestor da frota olhar para um painel e identificar o que está acontecendo naquela frota, o que precisa ser melhorado e tomar as ações. Bom, Então, pode falar, Léo, pode continuar. isso facilita também a abordagem do cliente, a venda para o cliente desse tipo, porque você está mostrando desse tipo de recurso, porque você está mostrando já para o cliente a forma dele ter uma visão geral para que ele possa melhorar a gestão dos custos operacionais da frota dele ou melhorar a produtividade em relação a eficiência em relação a alguns desses itens que estão no dia a dia de toda a frota. A comercialização hoje do módulo construtor, ele já vai com 1 hora de desenvolvimento de painel ou de consultoria para que você monte o painel para o seu cliente, né, mensal. Essa é uma visão do construtor, você tem ali todas as fórmulas, todos os dados, e você vai montando o seu painel de acordo com a informação que você quer e com a identidade visual que você quer, ali o tipo de gráfico que você precisa. Requer conhecimento para criar um dashboard, não é algo muito simples, intuitivo, mas por isso que a gente embutiu essa consultoria de 1 hora mensal para poder ou criar para você ou te ajudar a criar.
Bom, além disso, a gente tem junto do BI, né, que compõe complementa a ferramenta de BI, um chat de IA em cima de todos esses dados, né? Como a gente falou lá no Stensat Day, a gente está passando por uma era onde a gente para de buscar informação, né, para perguntar a uma IA e receber essa informação. Então, para isso que foi criado o chat de IA. Aqui tem um exemplo, deve estar rodando um vídeo aí para vocês agora, que é você justamente, através de um chat, como um chat GPT da vida, você fazer pergunta para a sua base de dados, você que eu digo seria o gestor da frota, você oferecer para o gestor da frota a possibilidade de conversar com os dados que hoje alimentam o BI, que são basicamente os dados do BDV e todos os outros que vão entrar. Então, através de perguntas, você consegue ter um resultado em texto, você consegue ter um resultado em gráfico, você consegue ter um resultado em planilha, em CSV, e além de digitar a pergunta, escrever a pergunta, você também tem a possibilidade de falar por voz, e ele transcreve isso e faz a pergunta para a IA. Isso funciona tanto na web quanto no aplicativo. Eu vou mostrar outra tela aqui e vocês vão conseguir ver isso no aplicativo também. Aqui é a mesma tela, aqui é um exemplo. Vocês não vão conseguir ouvir o áudio aí, talvez, mas o Bernardo, gravando esse vídeo, falou: liste os top 10 motoristas, vai aparecer ali, ó, com maior distância percorrida no mês passado. Ela transcreve, envia e retorna essa informação para você no próprio aplicativo, uma vez habilitada essa função. Pode falar, Jorge. Não, eu ia falar que eu até fiz um teste disso, para incentivar o pessoal também a testar, né? Porque a gente só vai conseguir melhorar o negócio se testar. Mas eu fiz um teste bem interessante e fiz uma pergunta lá, simples, melhores motoristas e tal. E aí a IA ainda conseguiu filtrar um outlier, um valor anômalo, né, que tinha numa telemetria. E isso foi positivo, porque você olha ali, às vezes, no gráfico, talvez você não reconhece, não, ou melhor, você tem a informação, mas não sabe que dia que foi. Então, ele já filtrou isso, né? Ele analisou que era um valor fora do padrão e já deu o dia, qual era o veículo, qual o motorista. Eu achei positivo, né? Então, tem algumas coisas para melhorar, mas tem algumas coisas que já está rodando legal, tá? Bom, a Uma ideia coisa que ela faz também, às vezes você tem um carro, por exemplo, que está com problema no equipamento, ele está mandando o odômetro errado, né? E aí ela consegue também perceber essa situação e ela te oferece eliminar aquele carro do relatório para não distorcer o valor. É bem esperto. e a ideia é essa, ela aprender com o tempo, né? Ela está num período de aprendizado também. E justamente esse joinha lá da resposta e tal ajuda a gente a cada vez melhorar esse sistema. Tem mais alguém usando aí que queira falar, além do Job? A Letícia provavelmente tomou levantada aí. Eu percebi que vocês entraram na plataforma e tem lá SSX Infinity. Isso quer dizer, vai ser um pacote à parte? Eu já tenho isso hoje? Ou eu tenho que cobrar, vai ser cobrado a mais? Como é que fica essa história aí? Não, isso aí já é um conceito novo, é uma atualização do nosso tema e isso já está contemplado no que você tem. O Infinity, né? Mas essa questão do Isso. chat e do BI são Já produtos à parte, né? são produtos à parte que você habilita para o cliente e paga por uso. Porque o formato que vocês estão enxergando aí hoje, eu não enxergo aqui. A não ser que o Infinity vai entrar ainda para a gente, né? Qual, por exemplo? Ah, da tela, do conceito da tela? O conceito da tela é isso. A minha tela não aparece nesse Isso, não. formato. Ainda não, entra nesse trimestre agora. Ele vai entrar primeiro para a sua empresa, para depois você habilitar para o seu cliente Ok, final. ok. Pessoal, Letícia, isso. Boa noite a todos. boa noite. É,
Só para voltando aqui um pouquinho para o chat, né? Eu acho que Uhum. estamos todos animados aí de ver isso 100%. Eu queria só entender assim, a gente fez alguns testes, né? Tem algumas coisas que já responde muito bem, mas, por exemplo, fiz ali uma demonstração bem simples do motorista, qual motorista excedeu a velocidade 80 km. Então ele não conseguiu identificar, mas quando eu perguntei outras coisas, identificou. E nós percebemos um pouquinho, Andrei, que ele demora um pouco nessa busca das informações. Hoje estamos já acostumados com uma resposta muito rápida das IAs disponíveis no mercado fora da plataforma, né? Uhum. Então, a gente pensando só na experiência do cliente, porque o nosso cliente, ele também, ele vai com uma expectativa alta quando a gente soltar isso para eles, né? Então, a gente está fazendo os testes para realmente já colocar as expectativas ali no lugar. Quanto a isso, você me falou, você está falando agora que ainda tem alguns ajustes. Quanto tempo, mais ou menos, vai levar para deixar tudo isso redondinho aí? Ou você acha que leva muito tempo, leva pouco tempo? Vocês estão cientes desses avanços ainda? Sim, vamos lá. A primeira pergunta é: esse teste que você relatou que demorou um pouco, ele foi recente, por exemplo, na última semana, nos últimos dias, Foi. ou Não, foi foi... hoje à tarde. Hoje à tarde. Tá, porque a gente chegou a atualizar. Já subiu, Bernardo, essa atualização, você sabe dizer? Da velocidade? Não, ainda não. Tá, Ainda não. Está a programado para os gente já próximos dias. A gente já otimizou essa parte, a gente já identificou isso, já otimizou, inclusive na velocidade e na objetividade da resposta. No início, ela estava. Você fazia uma pergunta, ela fazia uma outra pergunta para tentar ser mais assertiva na resposta e ficava uma discussão com ela até uma resposta final. Então, a gente já fez uma alteração tanto com relação à velocidade, tanto com relação a dar uma resposta mais rápida, e se você quiser algum detalhe a mais, você questioná-la. Isso, segundo o Bernardo, já entra nos próximos dias. Aí Isso queria até que aí. você E só desse um fazer feedback para a um. gente. Não, Tá, só fazer perfeito, também, perfeito. Vou acompanhando então. A gente só te fazer avisa. também Qual uma a tua empresa, explicação. Letícia? A Arbus Frotas. Ah, tá. Eu Valeu. só dar uma Valeu, explicação aqui obrigada. sobre uma questão do chat. O SSX ele tem bastante informação, né? Tem muitos dados. E hoje o chat ele está treinado para responder sobre perguntas referentes ao BI, né? Referentes ao BDV, digamos assim. Então ele consegue responder perguntas sobre distância percorrida, consumo, velocidade máxima, tudo que você tem ali de informação no BDV ele consegue responder. Na próxima semana, a gente está lançando uma atualização onde ele vai estar mais esperto para responder sobre alertas. Então, tudo que você tiver de regra, ele vai saber te responder, né? Então, por exemplo, se você disser assim, eu quero que você me liste quais foram os meus motoristas que tiveram condução perigosa. Então, lá nas regras, ele vai entender quais são as regras que você criou que são sintomas de condução perigosa, e aí ele vai conseguir fazer essa consulta, né? Então, a gente vai, com o tempo, expandindo o horizonte de informação que o chat, que a IA consegue enxergar do SSX, tá? Então, talvez a gente possa passar para você depois exatamente qual é o escopo dessa versão que está no ar, qual é o escopo dessa versão que a gente vai lançar, e qual é o nosso roadmap para expandir essa base de conhecimento. Perfeito, Bernardo. Já esclareceu muito, porque assim, a preocupação maior é a gente passar a expectativa certa para o cliente, né? Porque senão ele também vai, né, querendo aí que haja igual o chat GPT para qualquer tipo de pergunta, e ele vai ficar frustrado. Então, se a gente já tem esse escopo, eu acho que é um ótimo alinhamento. Beleza, obrigada pelas respostas, gente. Eu vou pedir para quando subir te avisar e você passa esse feedback para a gente da velocidade. Combinado. Beleza? Beleza. Bom, deixa eu ver que eu acho que a gente. Eu tinha uma outra é, tela para mostrar para vocês, mas eu vou deixar para a próxima live. E a gente chegou ao final, queria abrir a oportunidade para vocês fazerem perguntas aí, algumas perguntas
que ainda persistem, e estamos disponíveis aqui. Só desmutar e falar, pessoal. E agradecer muito quem ficou até aqui. E lembrar que é uma série de lives, de 9 lives, e a próxima é quarta que vem. Beleza, pessoal? Quem quiser fazer pergunta, só desmutar e fazer pergunta. Meu nome é Pedro aqui novamente. Quero agradecer pela reunião de hoje, muito intuitiva, muito explicativa também, com os produtos que vai vir pelos próximos dias e pelos próximos meses. Ansioso também pela nova A atualização gente da também. plataforma, A gente porque também. a gente que trabalha com isso, querendo ou não, você fica ansioso para novas atualizações e novas identificações dentro do sistema. É, Outras, não tenho dúvidas até o momento, porém, pode ser que apareça, né, no decorrer do dia a dia, mas se aparecer, pode ter certeza que eu entro em contato com o suporte da assistência SAP, que eu tenho contato de vocês, e também venham tratando diariamente todos os problemas dentro da base de vocês, então não tenho o que falar até o momento. Tá ótimo. Obrigado. Alguém mais? É uma dúvida que eu tenho em relação ao aplicativo. é, Hoje, né, atualmente, quando você cria uma recorrência de manutenção, lá um ciclo de manutenção pela plataforma web, esse ciclo de manutenção ele não é vinculado ao aplicativo. E isso acaba que muitas das vezes, para o meu cliente visualizar a questão de qual carro tem que parar para fazer alguma determinada manutenção, ele tem que ter o acesso lá na plataforma web para puxar e ver tudo, qual que é o veículo e qual que é a manutenção que precisa ser feita. Em Aham. relação a isso, vai ter algum tipo de modificação, algum vínculo? Porque o que eu notei, né, e pelo que o pessoal me deu de, de, de resposta, de suporte em relação a isso, é que a manutenção, quando ela é criada no ciclo, ela não vai para o aplicativo. Aí agora, quando você cria no aplicativo, ela até aparece lá no dashboard, mas só que ela não cria como ciclo, né? Ela cria uma manutenção única que aí você trata aquela manutenção, depois você tem que criar mais uma, enfim, você tem que ir fazendo, não é daquela forma automática, igual no ciclo. Tem alguma modificação em relação a isso? Bernardo? A gente precisava entender, eu vou pedir para o suporte resgatar esse seu caso para a gente entender melhor. A gente dá uma analisada e te retorna, porque eu acredito que deveria funcionar, mas eu prefiro avaliar seu caso especificamente, entender qual foi essa análise que foi feita para a gente retornar. Bom, é assim, pelo que o Lucas me passou, que é o que cuida da o pós-venda depois da minha base, ele disse assim que quando se cria no ciclo na versão web, ela não vai para o aplicativo. E realmente não vai. Você cria o ciclo lá, você vai no aplicativo na versão lá na parte de manutenção, o ciclo que você criou, mesmo quando ele está perto do vencimento, né? Mesmo ele estando aparecendo lá no dashboard lá na página inicial, ele não mostra no aplicativo. Isso daí isso daí acaba dificultando, porque assim, quando você tem uma frota muito grande, igual assim, eu acredito que vocês lidam com clientes que têm frota aí de muitos veículos. Aí a pessoa tem um gestor lá que vai ficar de frente ao computador, mexendo e vendo o que que tem que fazer ou não. Mas agora, tipo, você vai pegar um cara aí que tem uma empresa de médio porte, que tem 8, 10 carros, o cara não tem tempo para ficar de frente ao computador olhando isso, o cara quer tudo ali na palma da mão recebendo e tendo aquela agilidade, né? Porque hoje em dia o tempo está muito corrido, né? Tá muito rápido as coisas. Então, assim, acaba que ele parar para ir lá para verificar qual que é o carro ou não, e você tendo essa função aí no aplicativo, você acaba é, eliminando esse caminho, né? Que muitas das vezes o cara vai. O próprio cliente ele só faz a configuração na versão web e vai acompanhar o restante pelo aplicativo mesmo. Esse eu estou dizendo assim, uma empresa de pequeno e médio porte aí que tem 10, 20 carros, né, na sua frota. Ótimo. Obrigado pelo feedback, Lucas. A gente vai avaliar, como o Bernardo falou, e te dar esse feedback, te dar essa resposta. Mas se não funciona dessa forma, uma ótima implementação para ser feita.
Tem outra dúvida também em relação a 3D, aquela apresentação em 3D. É, Certo. uma das coisas que quando eu fui fazer esse uso, eu até questionei o pessoal, mas isso é algo que vem de próprio de contrato e tudo, porque tipo assim, na minha forma de usar, ela acabou que deu não ficou muito bom, porque o tempo de comunicação, muitas das vezes, o meu tempo de comunicação, ele comunicava numa rua, e aí o carro virava, aí porque é comunicado respeitando o tempo de comunicação, né, o equipamento. Então ele comunicava numa rua, aí o carro tava, um exemplo, ele tava subindo e virou à direita, e ele comunicou tipo assim, duas ruas depois. Então ele não vai marcar aquele percurso do ângulo ali, né? Mesmo você configurando o ângulo embarcado no equipamento, ele não vai comunicar na plataforma porque tem que respeitar o tempo. E aí, quando eu fui executar esse, esse 3D para ver como que ficava, e muitas das vezes ele ficava cortando a rua, tipo, no meio da quadra ele já saía meio loucão para outra rua de lá, e assim, pulava uma rua. Assim, eu não sei se, eu até falei com o pessoal também, eu não sei se foi algo de configuração, alguma coisa assim que estava errada, mas ela não saiu, porque assim, pela apresentação do vídeo, dá a entender que tem um comando embarcado de ângulo, por exemplo, que quando ele vira, ele já está pontuando ali Então, certinho, ele faz até o retorno de tão bom que é ali a pontuação, né? E assim, quando você aham. vai ver, muitas das vezes não sai perfeito dessa forma que a gente tá apresentando no vídeo, né? Eu não sei se realmente é dessa forma mesmo, ele vai marcar respeitando o tempo de comunicação, mesmo na telemetria, enfim, qualquer forma de Ele vai marcar comunicação, de você tem acordo com, ele vai marcar de com o acordo com o tempo que de o equipamento, comunicação. com o equipamento transmitiu. Você pode configurar ângulo Uhum. sim para poder dar a curva ali perfeitamente. Não, não, sim, mas aí configura ângulo, mas o ângulo é respeitado através do tempo. Não, Então, não, assim, não, não é se não. Não é, não é. foi foi a informação que me passaram aí, por isso que eu até Não, achei não até é. estranho também. Não. Então É para eu funcionar. tava vendo Vamos analisar o histórico do carro para a gente ver. Tá certo. Outra coisa, relação a aplicativo de, de técnico, né, de serviço, vai ter Quick alguma Service. melhoria em relação? O Quick Serve vai ter alguma melhoria, alguma coisa? Tem É só de alguma ou não? otimização de. Tem alguma funcionalidade que falta para você? Não, é só para não saber, porque eu tava conversando com os meninos esse dia para trás, eles falaram que ia ter melhorias, enfim, na apresentação, no próprio equipamento em si, Eu e acho tava que. estudando, né? Uma opção de colocar, Não, por exemplo, para enviar um bloqueio ou para fazer um reconhecimento do RFID. Não sei se vai ter alguma modificação. A princípio, eu não tenho nada previsto nesse sentido de para ele desenvolvimento não. do Ah, aplicativo, A única não, mas coisa né? que tem previsto é otimização, né? Sempre é, otimização. e eu acho legal Ah, vocês utilizarem aquela ferramenta que a gente mostrou lá de ideias, né? E subir essa sua sugestão lá, porque outras pessoas podem ter a mesma necessidade que você, e aí isso vai ganhando tração, né? Todo uhum, mundo que tiver bacana. ideia pode ir colocando lá e deixa público para votação. Mais Não, perguntas? bacana. Opa, boa noite. Boa noite. Bom, Jefferson Marcon. A minha pergunta é o seguinte: eu venho de duas plataformas, né? E é onde o meu cliente está acostumado a olhar o histórico das, da meia-noite para cá. Então, eles estão tendo muita dificuldade na hora que cliquem no histórico de visualizar a rota feita só do dia. Geralmente aparece ali de duas datas, né, das últimas 48 horas. Esse novo aplicativo vai vir com esse novo modelo, respeitando ali os trajetos de meia-noite para cá. A gente teve Você uma fala. conversa sobre isso hoje de tarde. Inclusive, a gente vai fazer essa alteração nos próximos dias, para quando você abrir a tela do aplicativo e pedir para ver o histórico, por padrão, ele trazer da 0 hora de hoje até a data atual, até a hora Ah, atual. entendi, entendi. Eu dei uma ideia também a respeito dessa parte e eu acho muito interessante, porque se o cliente quer outra data, ele vai lá e vai no filtro, né? E aumenta o tempo que ele deseja, né? Então, geralmente, os clientes, pelo menos os clientes pequenos que a gente temos,
principalmente pessoa física, que só tem um, dois veículos, eles reclamam, né, essa parte aí, e as empresas também, que tem ali, está acostumado ali visualizar só o do dia, né? Mas agradeço aí. Beleza. Beleza. Alguém tem mais perguntas? Fala, André, boa Oi, noite. Boa Boa noite. noite. Legal. Tá dando para me ouvir? agora sim, tudo bom, Gal? Tudo bem. Eu cheguei atrasada porque eu não consegui saber onde que estava o link, mas eu vou assistir amanhã com calma. Tá Mas a ótimo. minha dúvida é referente ao aplicativo também dos técnicos, porque a gente tem a necessidade de que ele funcione sem ter a rede, tanto de telefonia, né? Porque tem alguns técnicos que eles estão em cidades onde não tem nenhum tipo, zona rural total. E Certo. aí eu queria ver com vocês a possibilidade de a gente colocar, enfim, ter como ter essa opção, né? Não sei, pensar. Vocês que teriam que nos ajudar nesse sentido para ver como a gente Você poderia fala fazer melhor. trabalhar, você fala trabalhar offline também, né? É porque assim, Andrei, por exemplo, se eles não colocarem no aplicativo tendo internet, não vai vir, né? É porque sem internet no local, você não vai conseguir nem fazer o teste do rastreador, né? Mas o teste eu consigo liberar, porque tem a opção, né? Beleza, o teste tá perfeito. A gente usa hoje, às vezes o técnico tá lá me falando, ó, legal, não tá aqui, tá tudo certo, mas não liberou o teste. Eu vou lá e libero, beleza. Minha preocupação é referente às fotos e para concluir o serviço, porque aí fica inacabado, né? Fica em execução lá ainda para mim, na OS. Aí eu não sei Certo. se vocês já pensaram em algo disso, enfim. A gente, inclusive, estava falando isso hoje aqui, da possibilidade de, ao invés de tirar foto, embarcar a imagem, né? Depois de tirada. Também Sim, seria uma sim. possibilidade. Ou a possibilidade de ficar, Andrei, lá e quando ele entrar em uma conexão com a internet, carregar os dados, não sei, né? Teria que ver com a galera da TI aí, da Pode ficar programação, tranquilo que a se gente vai teria avaliar. possibilidade. Isso aí é prioridade. Pronto. Qualquer coisa, eu já falei com o João, eu acho, sobre isso hoje. Isso, a gente falou hoje sobre. Ivan, nem tinha visto você aí. Oi, Gal. Vinícius, Mas é queria falar? isso. Tá bom, Mas é Gal. isso, muito obrigada, viu? Eu vou assistir Obrigado você. amanhã essa aula e quarta-feira prometo que vou estar aqui às 7 horas. Valeu. Fala, Vinícius, Andrei. fala, Beleza? irmão. Tudo Boa noite, bem, e pessoal. você? Boa Joia. Ô, noite. Andrei, o Fusion Fleet lá da Messi já tá liberado? Já está liberado. Nosso amigo Mas Joab está aqui ainda ou já foi embora? ele já foi, já saiu. Ele ia testar, inclusive. É. Mas eu não vi disponível ali nos protocolos. É algo diferente ou ou Também eu funciona dentro do tô. REST-Cloud? Aí, Não faço ideia. Bernardo, sabe responder? Então, a gente tinha liberado pro Joab que ia fazer um teste, ajudar a gente a finalizar a homologação. Tá pronto, né? Mas como é um equipamento que precisa de CAN e precisa estar conectado num veículo real, a gente pediu a ajuda do Joab para ele testar para gente. Se você quiser E ajudar a testar, Vinícius, a gente libera para você. Não, acho que Ô, eu André, vai chegar um equipamento semana que vem, aí a gente alinha Andrei, se estou de repente aberto o a teste equipamento também, viu? Tá eu ótimo. também, Andrei. Eu vou pedir o firme amanhã com a Messi, tá? O Davi vai mandar. Eu vou Tá colocar em ótimo. 4 de 40 Pro, beleza? Redcam, Tá, para tá teste. ótimo. Agora vai ser testado rápido, então. o negócio. só Eu vou mandar cobrar aí o pro. Davi amanhã. O pessoal da Messi vai mandar para mim aqui. Eu vou colocar em 4 de 40 Pro para testar. Quiser liberar, a partir de amanhã já tá. Redcam. Então tá bom. Passa Beleza? pro CS aí, pro Ivan, pro time do Ivan, pra gente poder liberar. Pode ficar tranquilo. Ei, Ivan, me chama, hein? É nóis. Pode ficar tranquilo, irmão. Valeu. Pessoal, é isso. Queria agradecer aí. A gente está 2 horas já nessa live aqui. Queria agradecer muito a participação de todos. Quarta que vem, estaremos aqui com a Entrac, mostrando o que eles apresentaram nesse semestre aí para o mercado. Valeu, um grande abraço. Muito Valeu, obrigado a pessoal. todos aí.
Abraço. Obrigado, um grande abraço. Muito importante esse Abraço. momento, a participação de vocês. Um abraço, tamo junto. Valeu, pessoal. Sobre sucesso, tá? A gente está à disposição. Um abraço. Abraço, boa noite. Boa Valeu, noite. pessoal. Boa noite. Valeu. Obrigado, Bernardo. Valeu. Abraço. Valeu, Eu pessoal. Boa marco a noite. live e você faz. E te aviso na hora ainda. É assim que é bom. Valeu. Um Valeu, tchau, abraço. tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.